Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma, que tem como evangelho sempre esse evangelho da transfiguração. Na Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma tem como evangelho o domingo das tentações, em que o diabo tenta nosso Senhor. E o segundo domingo, já mesmo antes da reforma litúrgica, quer dizer, uma tradição antiga, já era este o evangelho proclamado. E nós poderíamos nos perguntar, mas será que esse evangelho, ele é mesmo o mais adequado na Quaresma? Afinal de contas, a Quaresma é um tempo de mais sobriedade, penitência, e esse evangelho é todo luz, fulgor, grandeza. Nós poderíamos dizer, será que ele não seria mais adequado no tempo da Páscoa e não agora na Quaresma? Não, meus irmãos, adequadíssimo agora no tempo da Quaresma, porque esse evangelho é remédio. Jesus realizou este ato, a transfiguração, como remédio para os apóstolos, e a igreja o toma e o propõe na Quaresma como remédio para nós. E remédio a quê? Remédio para o escândalo da cruz. Isto é, todos nós, meus santos, vez ou outra, muitas vezes, sentimos-nos tentados a sucumbir, a desfalecer, a entregar os pontos, quando o sofrimento bate à porta da nossa vida. Quando a cruz se nos apresenta, nós nos sentimos tentados a perder a fé, a cambalear. O contexto do evangelho de hoje é o seguinte, nós estamos aqui, o evangelho de hoje é Mateus capítulo 17, vocês podem pegar já um pouquinho antes, no capítulo 16, e vocês verão o anúncio que Cristo faz da sua paixão. Ele está com os apóstolos e ele começa a dizer, olha, o Filho do Homem, ele, Jesus, vai sofrer muito, ser maltratado, perseguido, caluniado, vai morrer e ressuscitar. Diante disso, Pedro se escandalizou. Pedro ficou desesperado, disse, Senhor, que isso não te aconteça. Isto é, que a cruz seja afastada de ti. Lembra que foi esta a mesma tentação proposta a Jesus. O diabo também, com aquelas propostas que tinha feito a Cristo, tinha proposto o quê? Um messianismo sem cruz, que não houvesse sofrimento, que ele optasse pelo caminho mais fácil e não pelo caminho da vontade do Pai que passava pela cruz. Pedro, agora, como instrumento de Satanás, que Jesus mesmo diz, afasta-te, Satanás, pois tu pensas como os homens e não como Deus. Mais uma vez, Satanás quer tirar Jesus do caminho da cruz, tirar Jesus do caminho da vontade do Pai. Então Pedro se escandaliza com a cruz. Então Jesus, mais à frente, logo depois, vai se mostrar transfigurado, para que não apenas Pedro, não apenas os apóstolos, mas todos nós, para que nós não abandonemos Deus quando a cruz se apresentar na nossa vida. São Leão Magno, ele diz que Jesus, para afastar, para exorcizar o escândalo da cruz nos apóstolos, se manifesta transfigurado. Porque qual era a tentação? De compreender a paixão como a destruição da glória de Cristo. Ora, ele é ou não é o Filho de Deus? Se ele é o Filho de Deus, então ele não pode passar pela paixão. Se ele é o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, desce da cruz.
Se ele é o Filho de Deus, ele não pode sofrer dessa maneira. Então Jesus, quando se mostra glorificado, ele mostra que não só a paixão não destrói a glória, mas é o caminho para ela. De modo que ele é o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus que morrerá numa cruz. É por isso que no Evangelho de hoje, nós ouvimos o Pai dizendo: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Escutai o quê? Escutai o que ele fala a respeito da paixão. Escutai o quê? Aquilo que ele havia falado agora há pouco, e que foi escândalo para os apóstolos, aquilo que Jesus tinha falado a seu respeito, e que também, de alguma maneira, seria para os apóstolos, e será para todos nós. Para todos nós, meus irmãos, existe uma parcela da paixão de Cristo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não pensemos, meus irmãos, pelo amor de Deus, é loucura, não pensemos que a cruz é um acidente na nossa vida, é um percalço, é algo inesperado. Não, a cruz faz parte da vida do cristão. Nós teremos cruz. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis cruzes, mas coragem, eu ressuscitei. Então nós precisamos, por um lado, aceitar amorosamente esta realidade da cruz, e ao mesmo tempo pedir ao Senhor que incuta nos nossos corações a sabedoria necessária. Isto é, que nós aprendamos que depois da cruz, que por meio da cruz, que passando pela cruz, não ao lado, ao largo, distante da cruz, não, a cruz é o caminho para a glória, mas passando pela cruz, nós chegaremos à glória prometida. Ontem, se nós quiséssemos, nós poderíamos ter celebrado a memória facultativa das Santas Perpétua e Felicidade. A senhora, a patroa e a sua serva, ambas cristãs, que foram entregues às feras para que morressem, porque cristãs foram descobertas. E elas estavam ali sofrendo, elas e outros cristãos estavam sofrendo, mas com os olhos voltados para a glória prometida, com os olhos voltados para o céu, para aquela alegria que ultrapassa infinitamente todo o sofrimento neste mundo passageiro, todo o sofrimento passageiro neste mundo passageiro. Então, aquelas duas mulheres, com os olhos voltados para o alto, conseguiram suportar as dificuldades, as agruras da sua vida de fé. É isso o que Jesus quis ensinar para os apóstolos, é isso que a igreja quer ensinar a nós. Isto é, os apóstolos olharam para Jesus glorificado, e aquilo deveria ser remédio para o escândalo do sofrimento em Jesus e do sofrimento na vida deles. Nós olhamos para Cristo glorificado, celebramos a transfiguração de nosso Senhor, e isso deve ser remédio, isso precisa ser remédio para o nosso coração, que também desanima, desfalece, se acabrunha, diminui o seu fervor diante das dificuldades. Então precisamos olhar para a glória de Cristo, precisamos olhar para a glória do céu, e que isso nos anime novamente na nossa caminhada. Precisamos, na nossa vida de oração, isto é, todos os dias, pedir a Deus que nós vejamos a nossa fé, que nós compreendamos a nossa fé como os santos compreenderam. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de profundos argumentos teológicos, porque muitos santos eram analfabetos, muitos santos eram
ignorantes nas letras, mas sabedores de Deus, conhecedores de Deus. Aquele conhecimento a respeito do qual Jesus disse: eu te louvo, Pai, porque escondeste isto aos sábios e entendidos do mundo, mas revelaste aos pequeninos. Então é este conhecimento, é esta sabedoria que nós, com o tercinho na mão, que nós, na leitura diária da palavra de Deus, que nós, na nossa missa frequente durante a semana, quando recebermos Jesus na Eucaristia, que nós, quando fizermos a nossa penitência ou algum jejum, que nós, quando praticarmos uma caridade, deve ser sempre acompanhada dessa súplica: Senhor, que eu veja, que eu compreenda a minha fé, para que eu tenha força, para que eu tenha alegria de viver a minha vida e doar a minha vida, para que eu tenha a alegria de seguir Jesus crucificado, para que eu tenha a alegria, a força necessária de caminhar na paixão de Cristo, isto é, de seguir Jesus, pisar nos seus passos por onde quer que Ele vá, para que eu não renegue nosso Senhor. Repito, foi para isso que Jesus se apresentou glorificado aos apóstolos, para que eles tivessem sempre os olhos fixos em Jesus, que por meio da cruz alcançou a glória. Então aquilo que foi reservado a Ele, é também reservado a nós. Então a fé na ressurreição, na vida eterna, deve ser viva. Meus santos, nós católicos, infelizmente, falamos muito pouco do céu. Nós falamos muito pouco do que verdadeiramente importa. Nós falamos muito pouco da graça maravilhosa reservada para nós, alcançada por Cristo e ofertada, oferecida a nós. Esta alegria, este presente, este dom, o céu, deve nos encher de ânimo e de coragem. Não era isso que fazia Santa Teresinha dizer: mas existe um céu em meio aos seus sofrimentos, com a sua tuberculose, em meio às dores, existe um céu. Acima dessas nuvens, existe um céu maravilhoso, esperando por mim. E isso a enchia de fé, fortificava a sua fé. Depois de um exemplo maravilhoso de Santa Teresinha, eu vou dar um exemplo pichotinho, pequenininho, da minha vida. Quando eu era criança, lá em Maceió, eu fui pela primeira vez a uma praia muito bonita, que falam assim, praia de Pajuçara. E aí disseram: vamos lá. Nós íamos a pé, nós não tínhamos carro. Então fomos minha mãe, eu e minhas irmãs mais novas. E assim, farofeiro, né? Fomos com cadeira de praia e comida na sacola, assim, para passar o dia, para torrar na praia. E eu, felicíssimo, né? Que nem pinto no lixo, né? Felicíssimo que eu ia conhecer aquela praia. E que disseram que tinha uma piscina no meio do mar. Crê em Deus Pai. Como assim uma piscina no meio do mar? Eu não conseguia nem imaginar. Como assim uma piscina no meio do mar? E aí nós fomos caminhando por volta das 9h30 da manhã, e estava quente, criança, eu caminhando, carregando minha cadeirinha, né, para ir para a praia. E aí eu perguntava à minha mãe: mas está perto? Minha mãe disse: não, está ainda não. E eu cansado, as perninhas cansadas, mas pergunta para mim se eu queria voltar para casa. Nunca, jamais. Eu estava cansado, mas sem sombra de dúvidas, vamos para a praia. Eu quero conhecer essa praia que tem a piscina no meio do mar. Vamos embora. O sol na muleira, o cansaço, mas não tem problema. Vamos chegar à praia. Lá terá picolé. Lá vai ter a praia. Lá vai ter as ondas e a piscina no meio do mar. Entende, meus santos? Isto é, quando esta certeza de que algo maravilhoso nos espera, o nosso coração se anima. Quem diz isso, agora sim, de uma maneira belíssima, não dessa maneira que eu falei a respeito da minha vida, é o Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Spe Salvi. Ele diz: se a esperança é grande, a gente aguenta a canseira do caminho. A gente aguenta, porque a esperança é grande.
a glória reservada é grande. Então a gente aguenta caminhar, a gente cansa, a gente chora, a gente às vezes não deveria, até reclama dos calos e as bolhas nos pés, mas a gente não arreda o pé do caminho. Eu não volto, porque eu sei que a alegria que Deus tem reservado para mim, a alegria reservada para mim, é infinitamente maior do que as dificuldades deste mundo presente. Não é assim que São Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18? Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura, com Jesus transfigurado e transfigurador, que nos transfigurará. Ele será tudo em todos, Ele que renovará todas as coisas. Então, meus santos, precisamos pedir a Deus que nos conceda esta fé, não apenas este conhecimento catequético, isto é, eu expliquei, você compreendeu, mas não basta. Você precisa pedir a Deus que este conhecimento seja um conhecimento aceso, que este conhecimento seja um conhecimento quente, que este conhecimento seja um conhecimento vivo, que aqueça a sua alma, que ilumine o seu interior e que molde as suas ações, que dê movimento à sua vida, que mude o seu viver. E isto só a graça de Deus pode fazer. Mas você, movido por esta mesma graça, pode suplicar hoje, suplicar amanhã e depois da manhã: Jesus, que eu creia como Santo Agostinho de Hipona creu e mudou de vida e abandonou o pecado e abraçou a vida na graça. Que eu creia como Santa Faustina creu e acreditou de tal maneira que saiu de casa, mesmo que a contragosto dos pais, para ser totalmente de Cristo. Que eu creia como Santa Teresinha creu, que mesmo que em meio às dificuldades na minha vida, eu diga: existe um céu. Que eu creia como os santos, porque às vezes nós pensamos assim: existe uma maneira normal de crer e a maneira dos santos. Não, meus santos, a maneira normal de crer não é normal, a maneira normal é a dos santos. É assim que Jesus espera que nós creiamos, é para isso que Ele se nos dá a nós, por meio da sua palavra, e de uma maneira excelente, por meio da Eucaristia, quando Ele nos concede o seu fogo, para que queime os nossos corações, para que ilumine os nossos olhos, para que nós vejamos, para que nós o amemos, e para que nós o busquemos com todas as forças da nossa alma. Então este é o primeiro ponto, sobre o qual nós queremos fundamentar esta nossa palavra de hoje, a partir desta liturgia, e que deve nos levar à oração. A oração, hoje, quando você receber Jesus na Eucaristia, que você volte para o seu banco e peça a Deus a graça de uma fé dessa maneira, de uma fé à maneira dos santos, para que você não se escandalize com a cruz, para que você atravesse o vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, para que você passe pelo vale escuro da morte, como nós rezamos no Salmo do Bom Pastor, para que nós aguentemos os solavancos da vida, mas sem perder a fé, sem perder a alegria da fé, sem perder o entusiasmo da fé, porque a promessa é grande. Primeiro ponto. Segundo ponto, é o amor de Deus. Isto é, mesmo quando as cruzes vêm, ou melhor, as cruzes que vêm são expressão do amor de Deus. Nós não podemos nos escandalizar, nós não podemos, embora nos sintamos tentados a isso, mas não podemos esquecer de que Deus está presente nas cruzes que Ele nos oferece, de que Deus está cuidando de nós, quando Ele permite os sofrimentos na nossa vida, são cuidado de Deus. Estava preparando a homilia de hoje, e no ofício das leituras de hoje, presente na liturgia das horas, aquele livro que os padres, os religiosos, os seminaristas, mas todo o povo de Deus pode rezar, né?
principalmente os padres, os religiosos, os seminaristas, mas todo o povo de Deus pode rezar. Então, na primeira leitura do ofício de hoje, retirada do livro do Êxodo, eu li um texto que encheu novamente o meu coração de uma luz nova. Diz, né? Está lá no capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, versículo 17. O povo de Deus tinha acabado de sair do Egito. E Deus conduziu o povo tinha dois caminhos. Imagine, aquela multidão saindo do Egito, rumo à terra prometida, e tinha dois caminhos para chegar à terra prometida. Um caminho mais curto e um caminho mais longo pelo deserto. E Deus levou o povo pelo caminho mais longo. Aí o homem velho diz o quê? É porque Deus não me ama. Eu não sei o que foi que eu fiz, porque Deus não me ama. Deus não ouve as minhas preces. Pelo amor de Deus, que sofrimento. Por que o caminho mais longo? Porque Deus estava cuidando. Que diz a palavra que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, porque pelo caminho mais curto ele teria que enfrentar uma batalha com os filisteus, e eles iriam desanimar, iriam voltar para o Egito. Para que eles não desanimassem e não voltassem para o Egito, Deus conduziu o povo por um caminho mais longo. Percebe? À primeira vista, parece que Deus conduz o povo pelo caminho mais longo para o povo sofrer, passar fome e passar sede. Mas nós cremos no amor de Deus e sabemos que se Deus nos leva pelo deserto, é para o nosso bem, é para nos purificar, é para nos configurar ao seu Filho, é para nos dar a oportunidade de amá-lo com mais perfeição, com mais pureza e desprendimento de nós mesmos. Enfim, em suma, é amor, é cuidado de Deus, é providência, não é maldade. Crer no amor de Deus, mesmo quando nós não o compreendemos. Crer no amor de Deus, mesmo quando para isso precisamos fazer força. Isto é, diante da paixão, duas são as atitudes necessárias. A primeira, pensar no céu. A paixão é o caminho para o céu. Ela passará, a cruz passará, mas é caminho necessário. A segunda atitude é o quê? É cuidado. Deus está cuidando de mim, mesmo em meio às dificuldades. Deus está cuidando de mim, mesmo neste caminho, neste vale de lágrimas, neste caminho escuro de morte, neste deserto pelo qual eu tenho que trilhar. Deus está cuidando de mim. Tem um versículo do Salmo 115 que eu acho belíssimo e que tenho certeza que pode nos ajudar na nossa oração. Salmo 115, versículo 10. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Isto é, com tanto sofrimento na minha vida, mesmo assim, eu guardei a minha fé. Mas fé em quê? Fé na existência de Deus? Não, meu santo, porque isso até o diabo crê. Não é assim que São Tiago diz, no capítulo 2, versículo 19, que o diabo acredita que Deus existe. Não é sobre isso, mas continuar crendo no amor de Deus. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. No versículo 15, nós podemos ler também, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Isto é, Deus sente quando vê os seus amigos sofrendo. Deus sente quando vê os seus carregando a cruz. Mas Deus permite, porque aquilo é para o nosso bem, para a nossa santificação, para a nossa configuração com Ele, para que nós o amemos mais. Por isso, diante da cruz, lembremos da glória e não desanimemos. É amor de Deus. É amor de Deus. E aqui, meus santos, você pode dizer, ah, padre, mas o senhor está falando isso aí do púlpito, é fácil. É, meu santo, é mais fácil, sem sombra de dúvidas, mas nós precisamos colocar isso na nossa vida. Mas se você quer então alguém que não apenas do púlpito isso falou, mas do púlpito da própria vida, ouçamos São Paulo, hoje, na segunda leitura, sofrido, sofrendo, preso e tendo passado por tantas tribulações, ele diz o quê? Irmãos, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus,
Deus nos chamou, Deus nos salvou e nos chamou para uma vocação santa. Sofre comigo, não desanima. Vemos na primeira leitura o nosso pai na fé, Abraão, que vai abandonando tudo e seguindo o chamado de Deus. E nós sabemos muito bem por quantas agruras Abraão teve que passar. Meus irmãos, o nosso caminho é o caminho de Abraão, é o caminho de São Paulo, é o caminho dos santos, é o caminho de Jesus. Precisamos hoje, neste segundo domingo da Quaresma, pedir a Deus que Ele coloque nos nossos corações essas duas graças. Diante da cruz, diante da paixão, diante das dificuldades na nossa vida, essas duas posturas. Primeiro, lembrar-se da glória de Deus. Lembrar-se daquilo que Deus tem reservado para nós. É maravilhoso. Vale a pena tudo padecer para aquela graça alcançar. Segundo ponto, Deus está comigo. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Deus está comigo carregando a cruz. Deus está comigo enxugando as minhas lágrimas. Deus está comigo no meu sofrimento. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, guardei a minha fé no amor de Deus. Mesmo que eu sofra, guardei a minha fé no amor de Deus. Mesmo que eu passe por dificuldades, guardei a minha fé no amor de Deus. Mesmo que eu chore, guardei a minha fé no amor de Deus. Ele tem cuidado de nós. Que hoje, meus santos, esta santa palavra ilumine os nossos corações e nos ensine a dar mais um passo neste nosso tempo da Quaresma. Precisamos nos preparar para celebrar a Páscoa, mas celebrar a Páscoa passando pela cruz. Que nós, meus irmãos, instruídos pelos santos, pelos conselhos dos nossos anjos da guarda, nossos intercessores, que nós aprendamos esta sabedoria do alto, para que, como amigos de Jesus crucificado, como amigos da cruz, celebremos com alegria a Páscoa de Jesus ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.